Resolvendo o mistério dos fótons gêmeos. Olhemos novamente o experimento da Universidade de Genebra, descrito no capítulo 1, para compreender mais claramente o que é um holograma e como afinal ele é criado. Para recapitular, os fótons gêmeos estão separados por uma distância de 22,5 km. Cada um deles era forçado a escolher entre dois caminhos no final da jornada. O segundo fóton sempre fazia exatamente a mesma escolha, como se ele soubesse, entre aspas, o que o seu gêmeo estava fazendo. O mesmo experimento foi repetido em ocasiões diferentes. Todas as vezes os resultados foram idênticos. As duas partículas agiram como se elas estivessem conectadas, ainda que estivessem a quilómetros uma da outra. O bom senso indica que, para tal tipo de conexão existir, os fótons precisariam estar, de alguma forma, mandando sinais um ao outro. Nesse ponto surge um problema para os físicos. Para que uma mensagem trafegasse entre eles, seria necessário que ela fosse transmitida com uma velocidade maior do que a da luz. De acordo com a teoria de Einstein, entretanto, nada pode viajar mais rapidamente do que a luz. Será possível, então, que essas partículas estejam violando as leis da física? Ou que estejam querendo nos demonstrar alguma coisa? Não estariam nos mostrando algo tão estranho para o nosso modo habitual de ver o mundo, que estaríamos ainda tentando entender o mistério de como a energia sai de um lugar e chega ao outro de maneira confortavelmente inteligível? E se o sinal de um fóton nunca tiver viajado para chegar ao outro? Será que não vivemos num universo onde a informação entre fótons, nossa expressa a favor dos nossos entes queridos ou o nosso desejo de paz em qualquer lugar do outro lado do mundo, nunca precisem de ser transportados para parte alguma, como condição para serem recebidos? A resposta é sim. Esse parece ser exatamente o tipo de universo em que nós vivemos. O cofundador do Programa de Ciências Cognitivas de Stanford Research Institute, em Menlo Park, Califórnia, descreveu essa conexão de uma maneira muito elegante e eloquente. Abre aspas. Vivemos num mundo não local, onde coisas que estão fisicamente separadas entre si podem, não obstante, estar em comunicação instantânea. Fecha aspas. Targ explica o que tal conexão significa quando afirma, abre aspas, não estou dizendo que eu consiga fechar os olhos e enviar uma mensagem a alguém a 1000 km de distância, mas, de certo modo, não há nenhuma separação entre a minha consciência e a consciência da pessoa distante. Fecha aspas. A razão pela qual os sinais não foram obrigados a viajar no meio dos fótons é porque eles já estavam lá. Eles nunca saíram de um lugar para qualquer, de um lugar qualquer, nem nunca foram transportados para outro lugar, estritamente falando. Por definição, em todo lugar de um holograma existe o reflexo de todos os outros. Além disso, se um dos locais tiver certas propriedades, todos os outros locais também a terão. No holograma de todos os lugares do universo, a energia subjacente que une todas as coisas instantaneamente faz também a conexão entre elas. Os mestres espirituais geralmente concordam com os cientistas sobre essa visão da realidade. De acordo com a descrição de Erwin Laszlo, fundador da filosofia dos sistemas, abre aspas, a vida evolui como o próprio universo, numa dança sagrada com um campo subjacente. Fecha aspas. Isso parece ser precisamente o que no antigo Sutra Avatasaka
do budismo Mahayana é descrito como, abre aspas, a maravilhosa rede, fecha aspas, de energia que une todas as coisas no cosmos. Admitindo-se que o universo esteja em toda a parte e que ele seja holográfico, essa rede não apenas interliga tudo, como cada ponto dentro dela também reflete todos os outros. O Sutra começa afirmando que certa vez, num passado distante, a rede estava, abre aspas, suspensa, entendendo-se infinitamente em todas as direções, fecha aspas, como o próprio universo. A rede não só é o universo, como o contém e lhe dá qualidades holográficas. O Antigo Sutra descreve que a rede tem um número infinito de joias que atuam como os seus olhos cósmicos. Todas as coisas ficam dessa maneira visíveis a todas as outras. Provavelmente, numa das mais antigas descrições de um holograma até hoje descobertas, o Sutra revela o poder de cada joia para criar a mudança em toda a rede. Abre aspas, cada uma das joias refletida numa única joia também está refletindo todas as outras, de modo que ocorra o processo de reflexão infinita. Fecha aspas. De acordo com a mencionada tradução, tal rede, abre aspas, simboliza um cosmos no qual há uma reação mútua infinitamente repetida entre todos os seus membros componentes. Fecha aspas. Maravilhosa descrição do princípio subtil, mas no entanto poderoso que a natureza usa para sobreviver, crescer e evoluir. Num universo holográfico, onde todas as peças já contêm um mundo todo espelhado, em uma escala menor, tudo já se encontra em todos os lugares. O princípio holográfico promete que tudo o que precisamos para sobreviver e crescer sempre esteve conosco, em todos os lugares e o tempo todo. Da simplicidade de uma folha de relva à complexidade do nosso corpo. Quanto mais entendermos o poder do nosso infinitamente conectado holograma, mais evidente se torna que não existe nada oculto e que não existem segredos. Essas coisas são subprodutos da nossa sensação de separação. Ainda que possa parecer que estamos desconectados um do outro e do resto do mundo, essa falta de ligação não existe no plano onde o holograma se origina, dentro da matriz divina. Com esse tipo de unificação, realmente não podem existir os conceitos, abre aspas, aqui, fecha aspas, e lá, entre aspas. Agora podemos responder ao, abre aspas, entre aspas, porquê, da aura de mistério em torno dos experimentos da primeira parte do livro. Quando o exército dos Estados Unidos executou as experiências com aquele doador e as suas células, o DNA reagiu como se estivesse ainda ligado à pessoa enquanto ela passava pelas emoções que faziam parte do teste. Até mesmo quando o doador e o seu DNA foram separados por distâncias de até 560 quilómetros, os resultados foram idênticos e o mistério continua existindo, porque as explicações convencionais tentaram explicar porque o DNA respondia às emoções da pessoa de onde haviam sido extraído se mostraram inválidas. A maioria das pessoas poderia supor que alguma energia estava sendo compartilhada nesse experimento. Geralmente imaginamos a energia sendo gerada num lugar e sendo transmitida por algum meio para outro lugar. De modo semelhante ao que se passa com as imagens de televisão ou com a música da rádio, quando o que é irradiado do ponto A chega ao ponto B, é natural a nossa expectativa de que existe algum tipo de força percorrendo a distância entre o doador e o cDNA. Entretanto, algum tempo transcorre quando se vai de um lugar para o outro. Ainda que esse intervalo tenha duração curta, talvez de apenas um nanosegundo, algum tempo se passa até que a energia convencional se mova de um ponto ao outro. Entretanto, o ponto principal do experimento foi justamente o fato de um relógio atômico, com atraso de um segundo em 1 milhão de anos,
indicar que nem um instante havia transcorrido. O efeito foi simultâneo, porque nenhuma troca foi necessária. No plano quântico, tanto o doador como o DNA pertenciam ao mesmo e único padrão. A informação de um estava presente no outro. Eles já estavam conectados. A energia proveniente das emoções do doador nunca viajou para lugar algum, porque ela já estava em todos os lugares. As mudanças que desejamos que ocorram no mundo, não importa se trata de curar ou de dar segurança aos que nos são próximos, ou favorecer a paz no Oriente Médio, ou em uma das nações no momento empenhadas em conflitos armados, não precisam ser enviadas do nosso íntimo para os locais onde são necessárias. Não é necessário enviar alguma coisa para algum lugar. Se temos nossas orações dentro de nós, elas estão presentes em todos os lugares. Princípio 14. O holograma universalmente conectado da consciência promete-nos que os desejos e orações chegam ao seu destino no momento em que são concebidos. As implicações deste princípio são vastas e profundas. Para realmente saber o significado disso em nossa vida, precisamos examinar o último detalhe do funcionamento do holograma: o poder para fazer a mudança que existe dentro dele. Se todas as coisas estão verdadeiramente interligadas e se tudo já está em toda a parte o tempo todo, o que acontece quando fazemos uma mudança em alguma parte do holograma? Mais uma vez, essa pergunta tem uma resposta surpreendente.